Quando nós pensámos em organizar este webinar, tivemos o objetivo de dar a conhecer a nossa especialidade e também porque temos a convicção de que há muita gente que não conhece a nossa especialidade e que tem dúvidas acerca dela. O webinar terminará no máximo pelas 20 horas, sendo que no final teremos reservados alguns minutos para o esclarecimento de algumas questões colocadas pela plateia. A unidade organizadora é o Braga Centro, o Grupo Trofa Braga Centro. Começar por falar um bocadinho de mim. O meu nome é Cristina Ramalho, eu licenciei-me em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 2001. Em seguida fiz o meu internato geral no antigo Hospital de São Marcos de Braga, entre 2002 e 2003, e depois realizei a minha formação específica em Medicina Interna no Hospital Guimarães, entre 2004 e 2009. Entre 2009 e 2017, desempenhei funções de assistente hospitalar de Medicina Interna naquele hospital, onde desempenhei onde fui chefe de equipa de urgência de medicina interna e coordenadora da Comissão de Controlo de Infecção. Ainda cedo na minha formação, iniciei a minha prática clínica na medicina privada e no Grupo Trofa Saúde em 2010. Sendo que em 2017 me dediquei-me exclusivamente à prática de medicina privada no Grupo Trofa Saúde, na unidade do Braga Centro, como médica residente, e desde 2022 que sou a coordenadora da especialidade e diretora do serviço de urgência. A doutora Vanessa Machado realizou igualmente a sua licenciatura na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, tendo concluído essa licenciatura em 2007. Em seguida, realizou o seu internato geral nos hospitais da Universidade de Coimbra em 2008 e realizou a sua formação específica no Hospital da Guarda, no período compreendido entre 2009 e 2013. No final do seu internato complementar, ainda desempenhou funções de assistente hospitalar de medicina interna em 2014 nesse mesmo hospital e depois no período compreendido entre 2015 e 2017 desempenhou funções de assistente hospitalar de medicina interna no Centro Hospitalar do Algarve, Unidade de Portimão, onde também desempenhou funções, nomeadamente como chefe de equipa de urgência. Também em 2017 a doutora Vanessa Machado se dedicou à atividade clínica privada no Grupo Trofa Saúde, como elemento residente de medicina interna, mantendo-se até à data atual. Os nossos conflitos de interesse são o facto de nós sermos médicas residentes de medicina interna e, por isso, termos uma atividade clínica exclusiva com o Grupo Trofa Saúde. Mas então, afinal, em que é que consiste a medicina interna? A medicina interna é uma especialidade médica generalista de âmbito predominantemente hospitalar e que se centra na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do adulto. Constitui a base dos sistemas de saúde nos hospitais, assim como a medicina geral familiar o faz nos centros de saúde. É considerada a especialidade-mãe das outras especialidades médicas e define-se por ser uma especialidade mais de doentes do que de doenças. A medicina interna constitui a maior especialidade hospitalar em Portugal, sendo que 14% do total de especialistas são especialistas de medicina interna nos hospitais. E 25% dos doentes internados nos hospitais são internados ao cuidado da medicina interna. Todos os anos são internados nos serviços de medicina interna grande parte dos doentes com os diagnósticos de insuficiência cardíaca, cujo motivo principal de internamento é uma insuficiência cardíaca, é uma pneumonia, é a doença pulmonar obstrutiva crónica,
é um acidente vascular cerebral, ou o motivo de internamento está relacionado com complicações associadas ao lúpus. Portanto, o médico de medicina interna é um médico multifacetado e que tem especial competência para orientação e tratamento do doente agudo grave ou crónico complexo. A medicina interna, ao contrário das outras especialidades médicas, não se foca num só órgão ou sistema. Nós estamos treinados para valorizar a interação entre os vários aparelhos e sistemas e, por isso, estamos melhor adaptados do que quaisquer outros para tratar o doente com múltiplas doenças, que toma muitos medicamentos, que é idoso, que é o doente crítico e também para gerir as interações medicamentosas. Nos serviços de urgência, somos fundamentais para tratar os doentes mais graves e para coordenar as equipas que dão assistência aos doentes urgentes e emergentes. Estamos treinados para olhar para o doente como um todo e, por isso, somos os melhores preparados para sermos o médico do doente, ou seja, o seu gestor de saúde. Os médicos especialistas em medicina interna também são conhecidos como internistas, especialmente atentos, objetivos e eficazes. Nós conseguimos identificar a necessidade de avaliação por alguma especialidade, subespecialidade, sem multiplicar consultas ou exames, e é por isso que cada vez mais é reconhecida a nossa eficiência nos sistemas de saúde. A medicina interna trata uma vasta complexidade de doenças, nas quais se incluem, nomeadamente, as doenças respiratórias crónicas, como a doença pulmonar obstrutiva crónica, a embolia pulmonar e a trombose venosa profunda, a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, as doenças do fígado e as doenças autoimunes. Relativamente às doenças respiratórias crónicas, são um dos principais motivos, uma das principais patologias abordadas pela medicina interna no serviço de urgência, sendo que também orientamos estes doentes na consulta e no internamento. Em relação à embolia pulmonar e à trombose venosa profunda, nós estamos na linha da frente do diagnóstico e do tratamento destas patologias. Relativamente à diabetes, trata-se de uma doença multissistémica que atinge mais de 1 milhão de portugueses, motivo pelo qual a medicina interna é fundamental para o tratamento e seguimento destes doentes. Relativamente aos doentes com fatores de risco vascular, incluindo a hipertensão e a dislipidemia, a medicina interna tem a competência para diagnosticar e orientar e fazer o seguimento dos doentes com estes fatores de risco e, assim, contribuir para a redução das complicações associadas a estes fatores de risco, como sejam o infarto e o AVC. O fígado é um órgão vital e existem na medicina interna médicos capazes de seguir as doenças do fígado desde a fase inicial até à fase em que é necessário o transplante hepático. Relativamente às doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus e a artrite reumatoide, que são as doenças mais sonantes e mais conhecidas, são doenças que não atingem só as articulações, elas podem ser graves, uma vez que podem atingir órgãos vitais e assim pôr em risco a vida do doente. O médico internista, especialista em medicina interna e que tem a experiência nesta área, é aquele médico que está mais preparado para garantir a saúde e a segurança destes doentes. E os sistemas de saúde precisam cada vez mais da medicina interna, e por duas razões principais. Pela evolução demográfica, em que se pensarmos que em 2018
havia em Portugal cerca de 2 milhões de idosos, estima-se que em 2050 esse número chega aos 3 milhões e meio. E com o aumento da esperança de vida, vai resultar num aumento gradual do número de doentes crónicos e, sobretudo, de doentes idosos com múltiplas patologias. A segunda razão é o crescimento do conhecimento. Calcula-se que o conhecimento no âmbito da medicina duplica cada 13 meses, o que vai naturalmente induzir uma fragmentação das especialidades, uma hiperespecialização crescente, com o surgimento de médicos que sabem cada vez mais sobre cada vez menos assuntos. Num hospital, quando o doente está internado, sobretudo se for idoso, ele necessita de uma avaliação global e integradora das suas doenças agudas e crónicas, mas também da sua condição física e capacidade cognitiva, dos seus aspectos psicológicos e sociais, sendo que o médico internista é o que está melhor preparado para coordenar esta avaliação completa. O objetivo final do plano de tratamento definido pelos internistas está vocacionado para a promoção do bem-estar, da autonomia e da qualidade de vida dos doentes e não se restringe ao tratamento da sua doença. Boa tarde, obrigado e passo a palavra à doutora Vanessa Machado. Portanto, eu vou falar um pouco das áreas de atuação e competências em medicina interna. Nós, internistas, temos uma atuação muito variada, tanto a nível intra como extra-hospitalar. A nível intra-hospitalar, nós estamos muito presentes e sempre que necessário no serviço de urgência. Nesse serviço, nós colaboramos com outros colegas, com equipas de enfermagem, auxiliares, e temos como função orientar maioritariamente os casos mais graves, sendo que também damos consultadoria a situações sempre, casos clínicos, sempre que necessário. A nossa grande atuação a nível do dia-a-dia também é no serviço do internamento, onde temos doentes com necessidade de ficarem em regime diário, de atendimento diário, avaliação diária e com o médico 24 horas para poder intervir sempre que necessário, no sentido de melhorar a doença ou as doenças presentes o mais rápido possível. Temos também uma importante atuação a nível da consulta externa. Estamos muito presentes também nesta área, sendo que também temos a consulta geral da medicina interna e temos aqui consultas diferenciadas, uns médicos, uns especialistas internistas, mais numas áreas que noutras, mas maioritariamente estamos todos dentro de consultas diferenciadas, como consulta de hipertensão e risco vascular, consultas de abordagem ao doente diabético, doenças autoimunes, aqui um bocadinho mais, há pessoas que se diferenciam mais nesta área, nomeadamente com manipulação de agentes biológicos, que alguns de vocês deverão saber o que é, consulta externa de doenças do fígado e consulta de pré-operatória antes de intervenções de especialidades cirúrgicas. Temos também uma importante atuação no serviço de emergência, na abordagem do doente crítico, irei falar um bocadinho mais à frente. Estamos também muito presentes em unidades diferenciadas, nomeadamente unidades de cuidados intermédios. A maior parte da equipas de cuidados intensivos tem internistas a integrar a sua equipa e, portanto, também temos uma diferenciação nestas áreas e todos nós passamos por esta realidade. Cada vez mais também damos importância aos cuidados paliativos, sendo que no internamento temos estas situações, doentes com necessidade de controle da dor, com necessidade de conforto, com necessidade de também apoio aos familiares, que cada vez se torna mais importante e em que a nossa preocupação também existe. Nas unidades de cuidados continuados, o internista
acaba por também coordenar estas equipas, acaba por estar presente em unidades de cuidados continuados, e aqui normalmente a abordagem é mais dirigida a doentes crónicos, a precisar da reabilitação, mas que precisam de que as suas patologias estejam controladas e que não exista uma descompensação fácil. Como já falei também, somos consultores, entre aspas, acabamos por ajudar as outras especialidades a coordenar e a integrar as várias doenças médicas, e sempre que tenham dúvidas nós estamos sempre disponíveis. Cada vez mais tem vindo a falar na hospitalização domiciliária, em que o internista, em alguns hospitais, também acaba por dar esse tipo de atendimento. Portanto, tratar as pessoas em casa, sempre que possível. E, portanto, depois também o hospital de dia, em que acabamos por tratar em regime de ambulatório, uma das experiências que nós temos será na área de diabetes e outras áreas afins, portanto, doenças autoimunes, doenças do fígado, acabam por também poder ser orientadas e tratadas em unidades de hospital de dia, que para já não temos, mas que existem em muitas unidades hospitalares. As funções da medicina interna são variadas, mas sempre que temos um doente, acabamos por, no fundo, ter em mente esta pirâmide. Esta pirâmide consiste no doente, no fundo da pirâmide temos o doente que nos aborda, seja na urgência, seja na consulta externa, seja no internamento, e acaba por nos fornecer os dados. Aqui é muito importante a colaboração do doente, que nos deve fornecer objetivamente, sempre que possível, os dados relacionados com a doença em questão, ou com as doenças em questão, ou com o problema que o preocupa. Portanto, é muito importante para nós que a informação seja disponibilizada. Estes dados são reunidos, por vezes no serviço de urgência também questionamos os elementos de enfermagem ou os elementos de equipa em relação a alguns dados que podem ser importantes para nós, e depois, reunidos os dados, acabamos por fazer uma filtragem destes dados. Depois da filtragem dos dados, tendo em conta a patologia ou patologias em que estamos a pensar, acabamos por fazer uma avaliação que inclui a medição de sinais vitais. Normalmente o internista, em quase todos os doentes, acaba por ter uma tensão arterial, uma frequência cardíaca, uma saturação em oxigênio. Hoje em dia acho que sabe o que isso é. Isto na época Covid toda a gente acabou por perceber o que era uma saturação periférica em oxigênio, e a temperatura. Portanto, são elementos vitais-chave para nós. Depois, procedemos à avaliação do exame objetivo. Normalmente quase sempre inclui uma auscultação cardíaca e pulmonar, e o nosso exame normalmente é dirigido mais para as queixas, mas acabamos sempre por fazer uma avaliação global do doente. Depois temos que registrar, do ponto de vista clínico, todos estes dados, a nossa avaliação, também integrar as terapêuticas de medicação que o doente faz. Alergias são muito importantes, questionamos sempre se tem alguma alergia, nomeadamente à penicilina, e acabamos por registrar, fazer um registro completo, que acaba por ser sigiloso, mas que é muito importante para conseguirmos depois manter uma evolução do caso. Integrando estes dados, acabamos por solicitar os exames que consideramos necessários, inicialmente se calhar mais básicos, depois mais complexos conforme a necessidade, e vamos analisar todos os dados e enquadrar toda esta informação para proceder ao diagnóstico ou diagnósticos que podemos tratar o doente. No fundo, o que nós queremos é resolver o problema do doente. Portanto, o internista tem estas áreas todas de intervenção, gosta muito de desafios clínicos. A maior parte dos internistas gosta de casos complicados, mas também estamos sempre prontos para resolver situações mais simples, que para nós serão mais simples, e trabalhamos sempre em equipa com discussão de casos clínicos diários. Somos também responsáveis, na maioria dos hospitais, por coordenação de equipas. Como a doutora Cristina já falou, temos função de chefia de equipa, e, portanto, temos como responsabilidade gerir
os diferentes elementos que fazem parte da integrante naquele dia. Gerir os elementos, gerir as situações, gerir as famílias, gerir a parte social, gerir situações não clínicas às vezes, portanto temos essa responsabilidade. Trabalhamos em conjunto com outras especialidades médicas e cirúrgicas de forma contínua e acabamos por, em contexto de serviço de urgência, temos também colegas de medicina geral e familiar a trabalhar connosco, temos uma ótima relação e, portanto, acabamos por muitas vezes também ajudar, de forma, muitas vezes até de forma mútua, mas em situações mais complexas acabamos por também dar sempre apoio. Em relação às especialidades cirúrgicas, nomeadamente ortopedia, cirurgias, ginecologia, urologia e outras, estamos presentes em contexto de avaliação pré-cirúrgica, por vezes no internamento, numa situação pós-cirúrgica imediata, por vezes também damos apoio em unidades de cuidados intermédios, situações pós-cirúrgicas também imediatas, e depois a longo prazo também gostamos de acompanhar estes doentes para equilibrar e controlar os fatores de risco e promover a saúde. O internista tem particular diferenciação em apoio à reanimação, tanto intra como extra-hospitalar. Do ponto de vista intra-hospitalar, nós damos apoio às salas de reanimação, às salas de emergência, coordenamos a equipa de reanimação e acabamos por ter a responsabilidade, no fundo, total quase da situação crítica em questão. Portanto, nesse momento, nós temos que atuar de forma correta, rápida e eficaz. E é isso que nós fazemos. Do ponto de vista extra-hospitalar, também os médicos internistas integram equipas de viatura médica de emergência extra-hospitalar. Então, no fundo, o que nós queremos é salvar vidas, o que nós fazemos de forma consistente e diária é tentar salvar vidas. Temos também outras competências alargadas em termos de técnicas, algumas das quais a gasometria arterial, que muitos de vocês deverão conhecer no serviço de urgência, é frequente, nós fazemos este tipo de procedimento. Depois também, se necessário, realizamos eletrocardiograma, podemos ter que fazer drenagem de líquidos, às vezes líquido pleural, portanto, a nível torácico, ou líquido ascítico a nível abdominal, isto das situações particulares. Podemos ter que colocar drenos pleurais, também sabemos fazer colheitas de biópsias ósseas, mielogramas, colocação de catéteres, intubação em doente crítico, sabemos manipular ventiladores e dispositivos associados, podemos ter em situações particulares que fazer biópsia de tecidos vários, glândulas salivares, biópsia cutânea e afins. Nas situações de emergência também estamos capacitados para desfibrilação e cardioversão elétrica. Sabemos também efetuar punções lombares, nomeadamente em situações de doenças neurológicas agudas, e alguns também têm diferenciação, os colegas têm mais das doenças autoimunes em capilaroscopia unguial. Portanto, em suma, se não souber atribuir os seus sintomas a nenhum tipo de órgão específico, ou órgãos, neste caso poderão ser vários sintomas, se algo preocupa do ponto de vista da sua saúde, se sofre de muitas doenças, toma muita medicação, já procurou até outros colegas e não teve a resposta que pretendia, recomendamos procurar um especialista de medicina interna.